O que é propósito? Propósito, na minha visão, é o que você se propôs a fazer aqui nessa terra antes de encarnar como um ser humano. Antes de vir aqui, antes de você nascer, você se propôs a vir aqui fazer alguma coisa, a vir aqui trabalhar alguma coisa, virar, se tornar alguma coisa, melhorar alguma coisa, algumas questões. E por que que é tão difícil da gente hoje descobrir qual é o nosso propósito? Porque a gente tá neblinado. Tem tanta coisa aqui, ó, principalmente com as redes sociais, com o tanto de tela que a gente vê, o tanto de estímulo que a gente tem do lado de fora, que é difícil voltar pra dentro, sabe? E eu encontrei o meu propósito, e ainda estou encontrando, porque também tem essa questão. A gente não encontra o nosso propósito e, bah, é isso que eu vou fazer aqui pro resto da eternidade, boa. Não, a gente tem um propósito novo a cada ciclo da nossa vida, porque a vida é cíclica, a vida gira, as 4 estações estão aí para nos mostrar isso. A natureza reflete isso dentro de nós, que nós não podemos ficar numa coisa só. E é isso que o nosso sistema, que os pilares do nosso sistema, da sociedade que a gente vive, quer que a gente faça. Trabalha ali, ó. CLT, para você descobrir como sair disso e o que você veio fazer aqui, vai um tempo. A gente pensa que a gente é angustiado, na verdade, né? Eu era muito angustiado. Queria saber de uma vez por todas o que eu vim fazer e tal. Aí eu ia lá, tomava ayahuasca, buscando, ia fazer minhas buscas. Até o momento que hoje eu entendi que eu não preciso de nada. Eu não preciso buscar nada. Eu não preciso ir buscar nada. Em nenhum lugar, com nenhuma substância, com nenhuma pessoa, não. O que eu preciso para me entender, para entender o meu propósito, para entender o que essa temporada da minha vida está pedindo, eu preciso silenciar, meditar, refletir, silenciar os barulhos da minha mente, meditar comigo mesmo, refletir a minha existência, entende? E isso também não é do dia pra noite. Eu muitas vezes sentava pra meditar, ficava 1 minutinho ali e já parava. A mente ficava me jorrando várias coisas e eu saía da meditação. Ou às vezes acontecia algum barulho assim no ambiente, peraí, deixa eu ver o que é esse barulho. E quando eu entendi que a meditação é simplesmente você estar, eu estou aqui. Você não tenta controlar sua respiração, você não tenta controlar sua mente, você não tenta controlar nada. Você simplesmente se entrega. E é esse tipo de movimento de entrega, de entregar a sua existência para a vida que liberta a gente. Porque pensa comigo, irmão, você pode pensar, refletir, planejar a sua existência inteira. Mas os seus planos para a sua vida são menores do que os planos de Deus na sua vida. Os planos que Deus tem na sua vida, irmão, são muito maiores que os seus. Então, a gente tenta, planejar tudo. A gente tenta estruturar com as nossas próprias mãos e a gente vai lá e... Não é assim. Calma. Você pode estruturar a sua vida. Mas se você não tiver presença, se você não tiver presente em você, se você não tiver, no seu centro, alinhado em você mesmo, como que você quer que o seu plano funcione? Você não vai conseguir planejar direito. Porque se você não tá dentro de você, se você não tá alinhado em você, se sua mente não tá silenciada, quando você vai planejar algo, você muitas vezes pode estar usando sua mente da forma errada. A mente está te falando várias coisas. Você vai lá e começa a planejar e tudo mais. Só que é você que está controlando a mente? É você que está direcionando a sua mente para ela pensar de certa forma? Ou tem um intruso aí dentro? E é normal. Cada um tá no seu tempo. Cada um tá no seu processo. E eu sei que eu tô falando aqui e tem muita coisa que eu tô falando que eu ainda não domino. Tem muita coisa que eu tô falando aqui que eu ainda não sou mestre. Eu ainda não sou mestre de mim mesmo. Mas um dia eu vou ser. Agora, eu tô falando aqui pro João de 2 anos atrás, pro João de 3 anos atrás, pro João de 1 ano atrás, de 1 mês atrás, que não se imaginava que ia estar nessa posição, que estava buscando expandir, que estava buscando se conhecer, se entender e não sabia como fazer isso. Então esse vídeo é uma instrução pro meu eu antigo de como fazer isso. E como eu começaria falando numa conversa comigo mesmo, se eu tivesse aqui, com o João de 2 anos atrás.
eu ia virar e falar o seguinte, velho, para de colocar a culpa da sua existência nos outros. Para de se vitimizar. Então você pensa que você é assim, bagunçado do jeito que você é, porque na sua infância aconteceu tal coisa, porque sua mãe foi de um jeito com você, porque seu pai foi de um jeito com você. Para você ser essa bagunça que você é aí hoje, é só você. É só você. Claro, a gente tem influência da nossa mãe, do nosso pai, de todo o ambiente que nos cerca, mas a gente só tá inserido nesse ambiente, a gente só veio com esse pai e com essa mãe, porque a gente precisava trabalhar questões dentro da gente. Então, essas questões, se a gente não olhar para elas e assumir a responsabilidade para com elas, a gente não vai crescer. Porque a tendência é a gente pegar essas questões e achar culpados fora para não culpar dentro. E é uma parte do processo. Você tem que se retirar desse lugar de vítima, porque você não vai crescer nesse lugar de vítima. A segunda coisa que eu falaria pra mim mesmo, tá tudo dentro de você. Você não precisa buscar fora. Senta em silêncio, fecha teus olhos e se desenvolve. Tem algo muito bonito que pode florescer do seu coração, florescer do seu interior pro mundo. Esse canal aqui, esse vídeo, tudo que eu trago pro mundo hoje foi porque um dia eu busquei me entender, para entender o que eu podia trazer para esse mundo. E foi aí que eu encontrei a natureza, foi aí que eu encontrei a minha fala, a minha presença, foi aí que eu me encontrei. Encontrei o meu propósito, a minha missão, que é inspirar mais pessoas com as minhas formas de me expressar. Então, uma coisa muito importante também é você entender como você se expressa, qual é a sua forma de expressão. Porque nós temos diversas formas de expressão. Nós temos o desenho, nós temos a escrita, nós temos a fala, nós temos o canto. Nós temos inúmeras formas de expressar o que está dentro da gente. Mas de alguma forma, a gente tem que tirar de dentro da gente. Porque senão a gente vai estar privando o mundo de conhecer tudo isso de bonito que está dentro da gente. E a gente muitas vezes tenta falar para o mundo, tenta trazer para o mundo sem verdadeiramente estar dentro da gente. Sem verdadeiramente estar ciente do nosso propósito, da nossa missão. E aí é muito fácil, cara. É muito fácil se frustrar, porque as pessoas olham e quem tá com o seu propósito desenvolvido, quem tá olhando para essas questões, observa você querendo falar sem ter entendido ainda, e as pessoas, sabe, não dão ibope. E não vão dar mesmo. Mas saiba que o mundo todo, irmão, tá só esperando você trazer essa luz que tá aí dentro, você agregar essa energia. Porque o sistema, ele coloca a gente para competir. E muitas vezes a gente olha para um irmão nosso, para uma irmã nossa, dando certo na vida, trazendo algo, e incomoda dentro da gente. Incomoda aquela felicidade, aquela clareza, porque reflete o quanto a gente está estagnado dentro da gente mesmo. E eu tenho certeza que uma hora tu vai achar, uma hora todos nós vamos achar, mas para isso nós temos que ter paciência com a gente mesmo, e entender que não é do dia para a noite, que nós somos seres faltantes, que nós somos seres errantes e que a gente não vai crescer enquanto a gente não assumir as rédeas das nossas vidas. Assumir a responsabilidade por tudo que acontece de bom e de ruim na sua vida. Então, se acontecer uma tragédia com você, se você bateu o seu carro, se qualquer coisa aconteceu na sua vida, saiba que aquilo foi pro bem maior de todos. E muitas vezes a gente repete os mesmos padrões. A gente repete as mesmas coisas, as mesmas situações. A gente sai de um relacionamento errado, furada, e cai em outro pior ainda, que a pessoa tem os mesmos comportamentos. Aí a gente vai ver, tá conectado lá na infância, saca? Tipo, a gente repete a vida inteira as mesmas coisas, porque a vida está esperando a gente pegar esse aprendizado e aprender. Então, olhar a vida também com esse olhar de que tudo vem pro teu crescimento é libertador. É libertador você enxergar a vida como uma constante oportunidade de crescimento e expansão. Eu espero que esse vídeo tenha te agregado em alguma coisa. Se agregou, e se você ainda não está inscrito nesse canal, se inscreva aqui e acompanhe a nossa jornada. Gratidão, é nóis!